Olá pessoal, muito boa noite a todos. Namastê, muita luz, muita paz. Dando sequência ao nosso curso de Kung Fu, hoje eu vou ensinar a vocês o primeiro Kati, tá? O que vem a ser Kati? Kati é uma palavra, né? Que significa, na verdade, uma sequência de movimentos. Os japoneses no karatê, por exemplo, chamam de kata, mas em chinês é kati. Ok? Então é como nós vamos ensinar para vocês o primeiro kati, que é uma sequência de movimentos, tá? E nós vamos treinar. Eu vou ensinar para vocês um número de movimentos hoje, vou repetir várias vezes, para que vocês possam praticar essa sequência de movimentos. Então, ok? Então, vamos começar com o primeiro Kati. Primeira coisa que nós fazemos é a posição de sentido certinha, correta. E nós fazemos a reverência, né, do Kung Fu. Ok? Ao fazer a reverência, nós vamos agora iniciar o Kati. Então, primeiro movimento, presta atenção desse Kati. Então é assumir a posição do cavalo. Ó. Então, primeiro movimento. Agora, eu vou contar para vocês. Assumir essa posição, nós vamos começar os movimentos. Então, na posição do cavalo, eu vou dar um passo à frente com a perna esquerda. Olha, 1, 2. E vou dar um soco com a mão direita. Então, eu vou repetir de novo para vocês. Ó. 1. Agora eu vou contar o número 3, olha. Uma defesa do elefante e uma outro soco. Então, olha a sequência. Vou fazer para vocês verem. Ó. 1, 2, 3, 4. Olha o número 5, uma defesa da águia. Olha, a mão foi aqui já, ó. Então presta atenção. Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5. E o número 6 é uma patada. Na patada, a sua mão, a gente chama patada do tigre, ela fica assim, ó, esse dedo tem que fechar aqui. E o golpe sai batendo essa parte aqui da mão. Ok? E aqui é fechada. Então, vamos contar isso aqui, olha. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Bem baixo, coluna reta, cavalo bem baixinho, bonitinho. E essa sequência de movimentos vocês podem treinar, ok? Vou repetir. Tem perguntas aí? Se tiver perguntas, viu? Vou repetir mais uma vez, olha. Depois continua, tá? Eu não quero ensinar muito movimento, que é para não complicar a cabeça de vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 movimentos, então, né? Depois de assumir a posição do cavalo. Tá? Professor, usar a respiração junto com os movimentos amplia os efeitos do Kung Fu? Sempre. Ó, soltar o ar. Toda vez que dá um golpe, que o golpe vai, o ar é solto.
Entendeu? Então é importante. Mesmo na defesa. Ó. Ok? Então isso é importante. Ok? Uhum. O Robson Navega pergunta também se isso sobrecarrega algum órgão ligado ao sistema circulatório na hora do CATI. Faz o quê? Se sobrecarrega algum órgão no sistema circulatório na hora do CATI. Não. Assim, a primeira coisa importante é você ter suavidade e leveza ao fazer. É claro que quando você está fazendo movimentos mais rápidos, o coração ele ativa mais, ele vai pulsar mais sangue, ele vai exigir, né, o seu pulmão vai exigir mais ar. Né? Isso tudo mexe com um mecanismo todo do teu organismo, não é um órgão específico, mas todos os órgãos entram em movimento mais acelerado. Isso é normal. Né? O importante é não ficar muito rígido e duro. Eu pretendo que vocês façam o CATI suave e a força nós vamos aprender de um outro jeito, numa outra aula, como utilizar a força no CATI. Senão ele fica duro, fica que nem uma pedra. E o nosso Kung Fu ele tem que ficar leve, suave e perfeito. Então, olha, ó, eu não vou, ó, 1, 2, 3, ó, ok? Para ter uma suavidade, não é que nem o karatê. O karatê já é uma coisa extremamente dura, rígida, tá? Aquela coisa bem rígida, dura. Kung Fu não. Kung Fu é diferente. Principalmente no estilo mais Shaolin, que ele é um estilo de leveza, de suavidade, limitação do animal, tem uma beleza na harmonização do movimento, entendeu? Tem toda uma suavidade, é como se fosse um tai chi mais rápido. Né? A força, ela tem só um momento para ser colocada dentro do Kung Fu. Essa é a importância do movimento do Kung Fu. Entendeu? Para não ficar uma arte rígida. Né? Respiração, sim, mas não aquela puta força, sabe? Que enrijece o seu organismo todo. Kung Fu, o cara tem que movimentar como se fosse uma pena, uma leveza no se movimentar. Ele não pode ser ouvido, ele tem que se movimentar com leveza, com suavidade, ok? Toda uma movimentação leve, equilibrada, tocando o solo com leveza. Né? Equilíbrio sempre. Essa é a importância. Então esse CATI é um CATI simples, é um CATI onde a gente está fazendo todos os movimentos básicos que nós já aprendemos nas aulas anteriores, né? As defesas, né? Só talvez a patada que a gente não treinou, mas é uma variação do soco, né? É só você abrir a mão e fazer essa posição. O resto é tudo coisa que a gente conhece, né? Posturas que nós conhecemos. Ok? Professor, quando estamos ansiosos, alguma respiração pode ajudar nesse sentido, na hora do Kung Fu? Que não entendi a pergunta. Já estou falando da respiração. A respiração ela sempre se movimenta de acordo com o movimento. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. É expansão, expansão, recolhimento. Expansão, recolhimento. Expansão, recolhimento. A respiração é algo natural, ela flui natural. Não é algo que você tem que pensar para fazer. Todo movimento, naturalmente, quando você dá um golpe, o ar sai. É difícil você bater inspirando. Então é meio esquisito. Né? Professor, na prática do Kung Fu, pode ser continuada no mundo espiritual? Pode ser o quê? Continuada no mundo espiritual? Sem dúvida, né? Sem dúvida, só que com outros propósitos. Veja bem, ninguém no mundo espiritual vai sair lutando, guerreando, né? Vencendo em lutas marciais, né? Espíritos. É claro que nos planos mais umbralinos, nos planos umbralinos densos, o ser humano pode ser atacado por outros espíritos. Espíritos vêm e tal, e aí realmente às vezes acontecem lutas mesmo parecidas com essas que a gente vê aqui do Kung Fu, né? Portanto,
ele é útil do outro lado no sentido de uma autodefesa, mas tanto o Tai Chi Chuan quanto as práticas do Kung Fu são ferramentas para o despertar de potencialidade interior, fortalecer a alma, fortalecer o espírito, fortalecer a coragem, né? Fortalecer, nós chamamos porque aqui uma das características do ser humano aqui no planeta Terra é medo. Ele tem muito medo das coisas, ele vive chorando, né? Vive fraquejando por muitas situações, quer se suicidar porque não consegue enfrentar a vida. No Japão, Thalita, você acredita que a estatística no Japão é 30 mil suicídios por ano? Hã? É muito grande. É maior do que no Brasil. E um país de primeiro mundo, um país, sabe, com dinheiro, cultura, e as pessoas ainda têm essa fraqueza espiritual de viver neste mundo, enfrentar os obstáculos, de enfrentar dificuldades. Então, as pessoas acreditam que quando entram numa dificuldade muito grande, é melhor se suicidar, melhor se matar do que enfrentar a situação. Entendeu? Então, o Kung Fu, as artes marciais, ela desenvolve uma capacidade de você enxergar a vida de uma outra maneira, de você enfrentar os problemas de uma outra maneira, porque você vai buscar a força do guerreiro, a coragem de enfrentar problemas, e não acovardar-se diante de um problema, porque suicídio é coisa de covarde. Né? Se acovardar diante de uma situação que ele precisa enfrentar e precisa passar por ela com mestria. Né? Será que existem mosteiros Shaolins no mundo espiritual, professor? Existe. Existe não só mosteiro Shaolin, como muitos mosteiros, muitas escolas iniciáticas. Porque é muito fácil compreender isso, Thalita. Viu, Luna? É muito fácil compreender por que existem mosteiros no mundo espiritual. Porque aqui na Terra, os mosteiros são as únicas escolas avançadas de sabedoria e treinamento interior. Certo? Os ashanas dos mestres na Índia de yoga. Tá? Quando a pessoa morre, 90% das pessoas que morrem continua vivendo uma vida muito parecida com a daqui. Às vezes ela nem sabe que morreu. É só você assistir o filme Nosso Lar, do Chico Xavier, você vai ver. As pessoas não têm noção que morreu. E aquela vida continua também, ela não tem noção que morreu. Então essas pessoas, após a morte, têm que ser treinadas. Elas têm que ser... E o que o mosteiro Shaolin fazia? Treinava a pessoa para acordar para a vida espiritual. Então esses mosteiros, esses treinamentos, também continuam do lado oriental. É que o problema que vocês assistiram o Nosso Lar, que é um filme tipicamente brasileiro e ocidental e cristão, né? Esse é um problema, ele é meio kardecista. Mas se você pega uma cidade astral do Oriente, as pessoas vão estar treinando Tai Chi, vão estar treinando Kung Fu após a morte. Entendeu? As cidades astrais têm um outro cunho. Tem uma outra filosofia operacional, né? Que não é a filosofia cristã que a gente absorve aqui. Professor, será que nós poderíamos abrir espaços na outra dimensão para treinar essas pessoas? Não. Lá você vai ter que aprender a ser aluno dos mestres que já tem tudo organizado lá. Lá nós vamos ajudar, nós vamos servir as pessoas lá. Não queira dar uma de gostoso, não. Eu sou mestre, eu vou ensinar. Não. Após a morte, os nossos mentores espirituais, nossos mestres espirituais, que acompanham aqui na Terra nossos treinamentos, nossa evolução espiritual, eles vão avaliar se nós podemos auxiliar, se nós podemos ajudar um processo muito grande que já existe do outro lado. Do outro lado já existem as escolas, nós só vamos colaborar com ela. Né? Nós vamos ver se os mestres avaliam qual é o nosso grau de sabedoria para saber se nós vamos ser alunos da escola ou instrutor dessas escolas. Aqui nós temos muito livre-arbítrio para fazer as coisas, sabe? Eu tenho um certo aprendizado, vou abrir uma escola, vou treinar as pessoas. Ótimo, maravilha. Só que do outro lado, as coisas são altamente muito mais organizadas e já estruturadas, né? Apenas isso. No Kung Fu, como se chama a prática do movimento Qi? Como focar o Qi nos punhos para poder ajudar a prática de partir as tábuas e tijolos? Muita calma nessa hora que depois nós vamos ver isso. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos treinar e decorar o Kati primeiro. Essas questões mais avançadas do Kung Fu serão passadas quando você estiver pronto. Quando o aluno estiver pronto. Né? Esses são os segredos do Kung Fu que não pode ser ensinado para qualquer tipo de aluno.
Né? Professor, referente ao Cati do tigre, ele será ensinado nesse curso? Provavelmente. Professor, você também pode falar um pouco sobre a origem desse Cati? Esse Cati aqui, ele é um Cati que nós montamos para o treinamento. Ele é uma combinação de movimentos básicos que eu criei para facilitar os alunos. Porque os Catis do Kung Fu, eles são mais difíceis de fazer. Eles são difíceis de fazer. Então, para pegar um aluno já no começo, no primeiro mês, e começar a ensinar um Cati de Kung Fu, fica muito difícil ele aprender, porque são muitas técnicas sofisticadas. Então, o que o Laércio fez? Eu estou simplificando, usando uma didática especial para ensinar Kung Fu. Então, este Cati, vocês vão ver que ele é um conjunto de movimentos que nós aprendemos no básico. Eu apenas sequenciei um grupo de movimentos para coordenar os movimentos do aluno, para começar com movimentos mais fáceis. E depois nós vamos fazer um Cati chamado Furró, né? E aí todos esses Catis têm origem em Shaolin. Tá? A origem é Shaolin. Professor, os mestres espirituais orientais também têm templos nas montanhas do mundo espiritual? Se eles têm escolas esotéricas, não é verdade? Se eles ajudam a ensinar nas escolas. Se o templo de Shaolin existe no mundo astral, é óbvio que eles vão estar conectados a essas escolas, né? Bom, então, pessoal, eu vou repetir para vocês, né, essa sequência de movimento para que vocês guardem, pratiquem. São apenas 6 movimentos. Na aula que vem, nós vamos aumentar essa sequência, tá? E praticamente em 3 aulas nós fechamos esse grupo de Cati, que ele é curtinho, ele tem 36 movimentos apenas, né? Então, vamos lá, juntos. Olha aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá ok? Então, eu não quero confundir a cabeça, porque vocês têm muita coisa para treinar. Aquele básico todo, você tem que continuar treinando, todos os movimentos. E mais essa sequência de movimentos agora que você tem que colocar na sua rotina de treinamento. Tá? Eu quero, essa semana semana que vem, essa sequência de 6 movimentos tem que estar decoradinha, na ponta da língua. Tá? Professor, o Chi do Kung Fu seria mais uma dessas técnicas do Kung Fu? Qigong. Qigong é uma técnica que sai do Kung Fu. Tá? Qigong é uma técnica do Kung Fu, né? E também do Tai Chi, certo? É como você canalizar a energia nos movimentos, né? Canalizar o Qi através dos movimentos. Mas muita calma nessa hora, não vamos passar a chamada carroça na frente do burro. Nós temos muita coisa para aprender primeiro em relação aos movimentos básicos, em relação à base, para querer aprender coisas muito avançadas, né? Da parte mais superior do Kung Fu. Vamos degrau por degrau, ponto por ponto, né? Para que a gente chegue lá na frente com uma formação harmônica do Kung Fu, sem desespero. Não tenha pressa de chegar em lugar nenhum no Kung Fu. Tá? Kung Fu é uma arte para a vida toda. Não é uma coisa que, 2 anos já estou bom. Não tem ninguém fica bom no Kung Fu. Não existe essa coisa de ficar bom. Né? Kung Fu é uma jornada de uma vida inteira. E depois da morte a gente continua também. Né? Então é importante que a gente entenda que o Kung Fu é um caminhar, faz parte de nosso Tao, faz parte da jornada pelo mundo. Né? O Mosteiro Shaolin está nas dimensões espirituais mais baixas ou nas mais superiores? Nós temos o templo Shaolin em várias dimensões, né? Aonde ele é necessário. Aonde o templo de Shaolin é mais necessário? No plano mais penumbral. É como na cidade do nosso lar. Na cidade do nosso lar, você tem que entender, olha, Thalita, a cidade do nosso lar, ela tem coisa de 8 milhões de habitantes. Então,
8 milhões de habitantes não é uma cidadezinha. Campinas, olha o tamanho da cidade de Campinas. Campinas tem 1 milhão de habitantes. Você imagina o que é uma cidade, praticamente São Paulo. A grande São Paulo tem 16 milhões de habitantes, né, que envolve as outras cidades, São Bernardo do Campo, mas a São Paulo, a cidade C, é para ter 8 milhões de habitantes. Então, quanta gente não tem? Então, quantas escolas não existem numa cidade como o Nosso Lar? Para suprir a necessidade de ensinar todo esse bando de gente uma nova filosofia de vida, um novo conceito, para poder ascender. Entendeu? Então, é esse ponto que nós temos que entender. Existem, do outro lado, muitas escolas de sabedoria filosóficas, corporais, científicas, estudando física, matemática, tecnologias avançadas de outros mundos, viagens interestelares, astrofísica, astronomia, tudo isso se estuda no plano espiritual, na vida após a morte. A relação com os extraterrestres. Então não é só treinar Kung Fu no mundo espiritual, não é só treinar espiritualidade no mundo astral. No mundo astral tem um universo inteiro que se abre para nós aprendermos novas formas de viver e de ser com relação a todo esse universo. Pense nisso. Kung Fu é apenas o começo da escala. Né? Professor, iremos aprender também Tai Chi nesse curso? Não, nesse curso não. Esse curso é só Kung Fu. O curso de Tai Chi já está montado, aí online, quem quiser comprar ele já está prontinho, com todo estudo de filosofia, com todos os movimentos. Tem duas linhas de Tai Chi. Tem o Tai Chi, o Sanjitao mais lento, e o Grande Círculo, que é uma forma muito longa. E em julho agora, né, nós vamos estar iniciando mais um curso presencial de Tai Chi Chuan para formação de instrutores aqui em nosso espaço na cidade de Limeira. Serão 6 módulos, 6 meses, uma vez por mês, que nós estaremos montando um curso para formação de instrutores de Tai Chi. Então você pode escolher, depende da sua posição, se você mora longe, você pode fazer o curso de Tai Chi aqui com a gente ou online, através da internet, como você está fazendo esse curso de Kung Fu. Ok? Professor, qual a melhor forma de revisar as aulas anteriores ou é melhor focar no Kati dessa aula? Você já teve que ter treinado tudo aquilo, certo? E continuar treinando aquilo. Porque esse treinamento desse Kati, você vai treinar ele 20 minutos, 30 minutos. E a tua aula, eu já falei para você, tem que ser uma aula de 2 horas. Você tem 2 horas por dia que você for pegar e treinar. Então você vai começar fazendo aquele aquecimento, depois treinar nos passos básicos, treina bastante, todos os dias passos básicos. Terminou tudo, aí eu vou treinar o Kati. Sempre o fim é a última hora que você está treinando. Tá? É claro que quando a coisa avançar muito, o básico já tinha que estar sabido. Aí você começa a treinar aquelas coisas que estão nessas aulas subsequentes. É assim que funciona o treinamento, é assim que você tem que fazer. Perfeito? Não tem mais perguntas? Tem mais uma? Vamos lá. Aproveitem perguntar. Professor, ainda existem aldeias no estilo oriental com prática de Kung Fu, entre outras dimensões mais sutis? Não entendi a pergunta. Volta. Professor, existem algumas aldeias do estilo oriental com práticas de Kung Fu, entre outras, ou em outra dimensão é mais sutil? Não entendi isso. Ele está perguntando agora na China se tem? Né, Thalita? Se existem mais tipos de aldeias também que cultuam esse tipo de treinamento. Mas aonde? Nos planos superiores e sutis. Tem tudo, todas as pessoas que você identifica, porque o astral você não está preso. Vamos supor que eu estou na cidade astral brasileira, certo? Mas isso não me impede que eu vá para uma cidade astral na China. Isso se eu for uma pessoa equilibrada, harmonizada, se eu não estiver preso karmicamente, certo? Se eu não tiver um karma muito pesado, eu posso transitar por várias cidades astrais do mundo. Eu mesmo transito por várias cidades astrais do mundo e não sou tão iluminado assim, né? Ou seja, a gente não está tão preso no mundo astral. Isso significa que eu posso fazer uma visita para uma cidade astral oriental e chegar lá, numa escola oriental, e falar, eu quero me inscrever aí, eu quero aprender esse negócio aí. Entendeu? E a gente vai ser sempre muito bem recebido.
né? Então, assim, não é aldeias. No mundo astral não tem aldeias. No mundo astral, tudo é muito organizado. Tudo funciona como cidades organizadas, né? Então, é claro que a prática das artes marciais aqui, ela tem sempre um reflexo na vida após a morte. Ou mesmo agora no plano espiritual. No plano espiritual, existem muitos templos, né, voltados ao despertar da consciência, voltado à elevação. E quem usa esses templos? As pessoas que estão, vamos assim dizer, no umbral, né, que vão fazer essa transição entre as trevas e a luz. Mesma coisa, o que nós vamos fazer hoje num templo aqui? É sair dessas trevas para despertar a nossa consciência para a luz espiritual maior. Ok? Professor, as técnicas podem ser ensinadas para qualquer aluno ou existe algum risco? Não, desde que o indivíduo tenha uma saúde perfeita, que não tenha nenhuma, vamos assim dizer, conselho médico contraditório para fazer uma prática física, esportiva. Se você está liberado pelo seu médico para fazer práticas esportivas, em geral, não tem problema. Agora, você tem que tomar cuidado. Vai que você tem um aluno que tem um problema na coluna. Olha, o médico restringiu, não pode fazer tal tipo de prática, tal tipo de exercício, certo? Tem pessoal que tem problema cardíaco, não pode fazer muito esforço físico. Aí você encaminha ele mais para o Tai Chi Chuan, uma coisa mais leve, porque esse Kung Fu mais pesado, a pessoa tem que estar liberada para a prática física. É quando você entra na escola, né, Thalita? Você vai fazer exame médico ou você vai fazer educação física? Tá? Você tem que ter uma autorização médica para você fazer esportes. Tá? Isso é importante também. O professor poderia citar algumas experiências próprias durante os treinos no astral? Talvez mais para frente. Talvez mais para frente eu conte algumas coisas para vocês, né? Lá dos planos espirituais, ligados ao Kung Fu, ligados ao Tai Chi, né? Ligados a essa prática espiritual aí, tá ok? Eu conto sim, tá? Fiquem tranquilos que eu vou dividir com vocês, tá? Vamos focar nos treinamentos aqui básicos primeiros, depois a gente tenta elevar isso daí de uma forma diferente, tá ok? Eu fico contente pelo interesse de vocês pelo lado espiritual do Kung Fu. Isso é muito importante. Não ficar apenas na parte material, marcial do Kung Fu, mas entender que o Kung Fu é uma ferramenta para abrir a nossa consciência para o mundo espiritual. Ok? Então é isso aí, pessoal. Bom, bastante coisa para treinar então. Catina ponta na língua, esses 6 movimentos na próxima aula, hein? Ok? Tá? Então é isso, gente. Namastê, muita paz a todos. Olha lá, a nossa reverência final então, hein? Olha lá. Muita paz.